Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, telespectadores do canal 16. Para nós, tantos assuntos do nosso município, né? Do nosso município, mas não podemos continuar do assunto da esfera federal, ainda mais ontem, né, com a vinda da representante da burguesia, representante anti-Alina Sic, né, dizendo que Simone Leite ontem esteve dizendo que a reforma trabalhista tem que sair de qualquer forma, que a reforma da Previdência tem que sair de qualquer forma, independente de quem seja o presidente. Então, neste momento que este vereador defende diretas já é uma coisa. Agora, outro golpe é outra coisa. Eleição indireta, neste momento, seria um fracasso. Claro que não esperaria outra coisa se não fosse essa fala dela, né? Que se trabalhador tem que comer com uma mão e trabalhar com a outra. Aqueles 5 minutos que pode trabalhar. Isso é o que está... quando se deu dinheiro para esses grandes empresários, para fazer o golpe, foi exatamente isso. Então, nada para mim não é novidade isso. Quando se encontra, no mesmo dia que se encontra em Caxias, uma pessoa, para mim uma pessoa, outros é um mendigo, outros não sabem quem é ainda, no lixo, esfacelado lá, que foi recolhido aqui da nossa região, foi recolhido lá na reciclagem, né? Foi encontrado ontem por moradores. Então, isso é pensar que trabalhadores, que pobres, tem que aumentar mais o índice de pessoas que não tenham de dormir, que não tenham de morar, que não tenham de comer. Então, isso nos preocupa cada vez mais quando se tem essas tendências de dizer que a reforma trabalhista tem que sair de qualquer custo, quando se a reforma da Previdência tem que sair de qualquer custo, da forma que querem. Se mostrou, até ontem se dizia que a Friboi, o dono, era do filho do Lula. Pô, mas o filho do Lula pegou tanto dinheiro, está tão bonzinho, que deu dinheiro para o Aécio, para o Temer. Então é isso que... né? Então tem coisas que... O Cunha dizia, se eu for para a cadeia, eu vou delatar. E ele está fazendo isso aos poucos, né? Essas mesadinhas dele, que está pegando 500 mil por semana, né? Então, assim, 500 mil reais, isso é o que estão dizendo, né? A gente não sabe o que eles estão pegando. Por isso que vai faltar dinheiro para a Previdência. E para a Previdência, com certeza, para os trabalhadores tem dinheiro. Então, assim, nós não estamos pedindo avanços de direito a trabalhadores. Nós estamos pedindo para manter os direitos dos trabalhadores. Então, isso, nós, com certeza, nós nos preocupamos bastante com isso, mas para nós não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade quando a SIC promove isso, porque bancaram, esses pessoal ajudaram a bancar, né? Então, agora, neste momento, e dizendo que hoje os trabalhadores têm que ser... Porque exatamente no dia que se encontra uma pessoa no lixo, estava no container, aqui no centro, vereador do Fios. Foi encontrado lá na área norte, lá na região norte, né? Estava dentro do container, foi lá, encontraram primeiro a perna dele, assim. Então, para eles, é descartável. Pessoas são descartáveis.
Para muitas pessoas da burguesia, pessoas são descartáveis mesmo. É só nós ver esse último ano, um ano e meio, aqui no quadrilátero central aqui da cidade, quantas pessoas estão morando debaixo de marquises. Estão morando debaixo de marquises. E está aumentando gradativamente. Está aumentando. Permite uma parte. Está aumentando. Isso para nós, infelizmente, são pessoas, são gente que corre, que tem sangue, tem famílias, ou tinham famílias, por necessidade. Nós aqui nessa ilhazinha, que é Caxias, que só temos 500 mil habitantes, vamos imaginar o que está acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro e própria Porto Alegre. Então, essa desgraça que está sendo levada ao país, tem nome, são esses políticos que vêm a Caxias fazer essa fala ontem aqui na SIC. Seu à parte, vereador Renato, eu confesso que quando li os jornais hoje pela manhã e vi a reprodução de parte da fala da senhora Simone Leite, não me surpreendi. Não me surpreendi porque essa senhora é uma velha reacionária. Aliás, a Federação tem sido, historicamente, um espaço da direita mais raivosa do Rio Grande do Sul, né? As pessoas que passam por lá normalmente têm posturas extremamente conservadoras, né? Muito pouco preocupadas com distribuição de renda, muito pouco preocupadas com direitos dos trabalhadores. Então, nesse sentido, não me surpreende a posição da senhora Simone Leite. O que me surpreende é a SIC convidar, sabendo, né? Sabendo das posições da senhora, convidar esse tipo de pessoa para vir aqui colocar lenha na fogueira do ponto de vista mais ainda do que já está colocado, né? No sentido da divisão, né? Especialmente nesse momento tão crucial, né? Que estão sendo encaminhadas essas propostas de alteração no Congresso Nacional. E mesmo algumas alterações que estão sendo encaminhadas a nível do governo do Estado, pelo governador Sartori, são propostas que dividem o Rio Grande. E, por isso, nada mais justo que sejam submetidas a um plebiscito. Aliás, se há uma coisa interessante que a nossa Constituição Estadual conseguiu introduzir, foi exatamente o plebiscito, para ouvir a população, para saber se querem privatizar ou não a CE, se querem privatizar ou não a Sulgás, assim por diante, né? Então, nesse sentido, acho que a democracia ela tem que ser exercida na sua plenitude, né? Mas aí ela vem para cá já... Não, porque é um absurdo pedir eleições diretas para a presidência da República. Mas que legitimidade tem esse Congresso para eleger alguém? E aqui não se está querendo romper com a Constituição, absolutamente. A Constituição, naquele momento que foi feito, tinha essa razão muito clara, né? Mas tu, pelo menos, podia ter, por exemplo, a possibilidade de contar com, no impedimento de um presidente, ter um vice-presidente, como na época do Collor, tivemos o Itamar Franco, que fez todo esse processo de transição, né? Hoje nós não temos. Imagina, sai o Temer, assume o Rodrigo Maia. Então, não mate sem cachorro, né? Não mate sem cachorro. Então, nesse sentido, a proposta de eleições diretas, passando esse Brasil a limpo, é uma proposta que tem muito sentido, é coerente. Não é porque nós queremos rasgar a Constituição brasileira. Agora, se não der para ser eleição direta, que pelo menos o Congresso tenha a sensibilidade, o que não vai ter, né, de escolher alguém, se eventualmente o Temer vier a renunciar ou ser cassado, diz ele que não renuncia, né? Ele é irrenunciável, né? Que nem ele não desrenuncia também, né? Que nem diz o Iotti, né? Então, vamos ver o que a semana nos aguarda, né? Do ponto de vista da sucessão brasileira, né? Mas lamentável mesmo, a passagem dessa senhora aqui por Caxias do Sul, que ela nem venha mais a essa cidade, que ela se enfurne lá em Canoas, de onde ela saiu. Aliás, de Canoas para Caxias, aqui só veio coisa ruim. Só veio coisa ruim de Canoas para Caxias. Acho que o que tinha de pior em Canoas, lamentavelmente, vieram para Caxias, e agora até essa senhora aí também parece que está dando seus ares por aqui. Era isso, senhor meu vereador Renato. Obrigado pela parte.
Agradeço, vereador Frisso. Obrigado, presidente. Esse seria o espaço nesse dia. Obrigado. Vereador Velocino.